Meu velho, a situação é a seguinte: o tal do torcedor ele é complexo de explicar. Tem momentos que ele exagera negativamente. Num cenário negativo do clube, ele exagera um pouco mais do que deveria, talvez, e coloca um pouco mais de euforia no momento positivo do clube e tal. E em alguns pontos, um jogador que a gente pensava 2 meses atrás, pô, esse cara aqui, não sei se seria muito bom, não, por todo o histórico que ele teve aí nas últimas 2, 3 temporadas, e, pô, eu fico com muito pé atrás e não sei se seria o nome ideal, não, cara. Pensaria em outro atacante para se titular. Só que o tempo passa, né? E a gente esquece, a gente, como torcedor, a gente esquece. A gente esquece de algumas coisas assim e tal. Beleza, pode relembrar e tal, mas o cara vai deletando ali um pouquinho da memória algumas situações. E aí, quando sai uma nova notícia que Mikael pode voltar, ativa o modo ilusão. Você fica pensando, pô, os gols que ele meteu contra o Náutico 3-2, meteu 3 gols ali, os gols que ele fazia na Série A, deitou e rolou, mesmo acima do peso, e ele saiu aqui do esporte acima do peso. Aí o cara volta a ativar aquele modo ilusão, pô, não tem como, é torcedor. Normal, inclusive eu tô falando isso aqui para mim mesmo, tá, gente? Por que eu tô falando tudo isso aqui? 2 meses atrás, 3 meses, 1 mês e meio, sempre que me perguntavam aqui durante as lives e vídeos, pô, e aí, Mikael no esporte, tu não queria não, vai deitar e rolar aqui na Série B, vai brincar de fazer gol. Eu sempre fui muito ponderado assim, cara, eu falei, rapaziada, vamos lá. Nas últimas 2 temporadas, infelizmente, Mikael não deu certo. Nem no Salernitana, nem no Internacional, nem no América Mineiro. Nesses 3 clubes que ele passou, não teve muitas oportunidades. As oportunidades que ele teve não correspondeu à altura e sempre teve problemas físicos nesses últimos 3 clubes, nas últimas 2 temporadas. Então eu sempre fui muito ponderado para falar o seguinte, cara, no meu mundo ideal, tá? O Sport deveria contratar um centroavante titular. Ó, vou contratar o meu centroavante aqui titular. Pum, chegou. E aí, se você quer Mikael para compor elenco, pô, massa, você tem o Mikael ali e tal, tratando bem fisicamente. Ele tem que estar bem fisicamente, cara. Porque, infelizmente, o Mikael teve esse problema aí nas últimas temporadas. Ele chegando aqui para ser um coadjuvante inicialmente, sem muita pressão, sem muita responsabilidade de ter que assumir uma camisa nova e titular absoluto, um protagonismo e tal, até porque é um jogador que vem com problema de lesão, questão física acima da balança e tal. Eu sempre falei isso aqui para vocês em lives, para não falar que, pô, você se contradiz. Não, eu falei isso aqui há uns 2 meses. Eu não acho tão absurdo, não. Porém, eu estava mais pro lado negativo do que pro lado positivo. Aí o Sport contrata Zé do Gol, né? Zé Roberto, ex-Ceará, que eu não vejo como uma boa contratação para ser o titular da gente, numa Série B. Eu não vejo. Respeito a quem quer ver e tal. Para ser titular numa Série B, eu não vejo. Pode ser que dê certo e tal, espero que dê muito, mas não seria o meu nome ideal para ser o titular numa Série B. Acho que era um cara para compor. Aí, mais uma vez, eu olho para o cenário do mercado. Será que o Sport consegue trazer um centroavante melhor do que Mikael? Eu boto um grande ponto de interrogação e eu falo, eu não sei. E outro ponto, né? Óbvio, o Mikael tem que estar bem fisicamente, cara. Ele tem que vir para, se ele estiver bem fisicamente, tal. Vontade ele quer, tá? Ele quer muito jogar no esporte. Conversei agora há pouco com o empresário de jogador Fabrício Souza, abraço aí para ele. Mikael tem o desejo de jogar também aqui no esporte. Ele falou isso, o próprio Mikael falou isso no podcast, na entrevista ali para Alessandro Matias. Então, é um jogador que quer jogar inteiro fisicamente, ele é melhor do que Zé Roberto. Pode ser que dê errado e que não jogue nada aqui e tal. Não ativa o meu modo ilusão, tá? Tipo assim, agora o Imperador tá de volta e vamos ser campeão da Série B e ele vai ser o artilheiro e tal. Cara, tem um potencial ali. Tipo, ó, existe um potencial de ele brigar por uma artilharia, se ele estiver bem fisicamente. É um cara forte fisicamente, brigador numa Série B, teoricamente, ele faria muitos gols. Óbvio, colocando ponto que ele tá bem fisicamente. Outro ponto, questão salarial. Mikael não recebe 100 mil reais, não, irmão. Mikael recebe mais de 400 mil reais no Salernitana, então tem contrato lá com o Salernitana, tem que ver como é que o Sport ia pagar isso aí, por empréstimo por uma temporada, se ia pagar 200 mil, 250, 240, tem a questão do custo-benefício também, se compensa, se não compensa, tem vários pontos e contrapontos, tá? Em relação a Mikael. E eu nem passei informação, né? Mas vamos passar agora. O Sport demonstra interesse no retorno do atacante Mikael, mas a negociação é considerada complexa aí em todo caso. Tem toda a matéria lá no portal do NE45, foi publicada pelo Pedro Maranhão. Ele entrou em contato com o Fabrício Souza, eu também entrei em contato com o Fabrício Souza, e ele também esclareceu aí a situação, que existe sim a possibilidade, não significa que está acertado, não significa que já está tudo certo, mas existe a possibilidade. Não é fácil porque tem a concorrência, tem outros clubes também que querem Mikael, tá? O interesse do clube rubro-negro foi confirmado pelo próprio empresário do atleta Fabrício Souza, diz a matéria do INE 45.
Membro do Comitê Gestor de Futebol Leonino, João Marcelo Barros, em breve, contato com a NE45, tratou a possível investida como uma operação complexa, tá? Levando em consideração o alto salário do jogador. Abre aspas. Seria uma operação complexa, envolveria o Salernitana e o quanto eles subsidiariam o salário dele. Me parece que ele, Mikael, retornou para a Itália com a expectativa de ter uma nova oportunidade por lá também. Só que é que vai o ponto. Será que o Salernitana vai dar oportunidades a Mikael? Ele até falou isso também, Mikael, na entrevista com o Alessandro Matias. Ele falou, cara, eu tenho a vontade depois de jogar no Sport e tal, mas eu também tenho a expectativa de ter oportunidades lá no Salernitana. Mas é que tá o grande ponto. Eu não acho que ele vai receber muitas oportunidades no Salernitana, não. Teve até o presidente que saiu detonando o Mikael, né, e tal, quando ele veio para o Internacional aqui para o Brasil, voltou aqui para o Brasil para jogar no Inter, o presidente desceu a lenha nele e tal. Então, assim, a questão de Mikael passa por ele querer a oportunidade para jogar, cara. E no Salernitana eu acho que ele não vai ter. E no Sport ele quer voltar. Se o Sport conseguir fazer uma boa proposta, existe sim a possibilidade dele voltar, tá? Só para passar aqui o contexto de Mikael nas últimas 2 temporadas, tá? No América Mineiro teve pouquíssimas chances, né? Para não dizer que não teve quase que nenhuma. Foram 9 jogos ao todo, 1 gol marcado, 1 gol no jogo que foi muito fácil, né? Na Copa do Brasil. Foi 5-0 ali contra o Nova Iguaçu. Ele entra sempre no segundo tempo e fez um golzinho ali, mas de modo geral não conseguiu ser muito bem aproveitado no América Mineiro, não, né? E tem sempre a questão física, né? Que Mikael precisa melhorar, sem dúvidas nenhuma. Em 2022, ele teve pouquíssimas oportunidades no Internacional Sul-Americana, jogou um jogo só, pouco tempo ele participou. Na Liga Italiana jogou 7 jogos no Salernitana, também não conseguiu fazer nenhum gol. Jogou no Sport aqui ainda em 2022, lá naquele finalzinho da passagem dele aqui, fez gols contra o Náutico, né, na Copa do Nordeste, fez golzinho ali também no Pernambucano. Enfim, ao todo ficou ali com 8 jogos, 5 gols marcados com a camisa do Sport na última passagem, né, em 2022, no caso, no ano de 2022. Depois que ele saiu do Sport, basicamente ele fez um gol ali em 17 jogos. Por todo o contexto, não teve muitas oportunidades e sempre teve aquele problema, infelizmente, com a questão física. Falei com o Fabrício Souza e ele me informou que Mikael está treinando nesse período de férias e está se condicionando fisicamente ainda mais para voltar mais inteiro para a próxima temporada que vai começar já nesse mês, né? Pelo menos aqui no Brasil a temporada vai começar agora em janeiro. Enfim, cara, é uma negociação aí complexa ainda de fato, porque o salário é alto, mas bem fisicamente ajuda, não tem como dizer que não ajuda. Isso aí assim, teoricamente ajuda, né? Apesar de não ter dado certo no Salernitana, nem no Inter, nem no América Mineiro. Teoricamente, bem fisicamente, ele eu acho que consegue ajudar. Mas não é modo de ilusão se ele voltar e agora o Sport tem uma seleção e que vai ser campeão. Cara, eu tô muito pé no chão com o Sport, vocês sabem. Mas a gente não pode considerar uma contratação muito ruim a vinda de Mikael para o Sport, não. Mas ele vai ter aqui para trabalhar. A oportunidade para jogar vai ter demais, né? Porque só tem Zé Roberto aí. Então a concorrência não é lá essas coisas e não tem muitas outras peças no elenco ali. Só tem Zé Roberto mesmo. Então, Mikael chegaria aqui com status de titular mesmo. Acho que ele chegaria aqui para ser titular no início de temporada, titular absoluto até. Óbvio, se as coisas não dessem certo no início, aí ele, de fato, poderia perder essa vaga para Zé Roberto, tá? Com o decorrer da temporada. Bom, rapaziada, para finalizar o vídeo, o Sport anunciou oficialmente a chegada do lateral, que na verdade não é tão lateral assim, é mais um ala barra ponta do que um lateral em si, porque não é um lateral que tem boas capacidades de defender, é mais um cara que, com a bola no pé, o trato com a bola, a qualidade técnica, ele tem demais. Tem um bom passe, tem um bom cruzamento, tem uma boa movimentação do meio para frente, mas não consegue defender tão bem assim. Boa aposta que o Sport fez nessa janela de transferências. Acho que foi uma aposta válida. Óbvio que tem a questão daquele gatilho contratual. A qualquer momento que o Vasco queira a volta dele, de fato, ele vai sair do Sport. Então, esse é o ponto negativo da chegada de Riquelme, mas que se for bem utilizado por Mariano Sosso, tem o problema dele de lesão, mas se ele for bem utilizado e tal, conseguir jogar um bom futebol aqui no Sport tende a ajudar demais, tá? Também. Acho que foi uma boa aposta que o Sport fez nessa janela de transferências, tá? Nesse momento. Bom, gente, só são essas as atualizações. E aí, você tá iludido com a possível chegada de Mikael? Mais uma vez, vou reiterar aqui, tá? A possibilidade é plausível, não é algo impossível, não. É óbvio, né? A operação não é simples, não vai ser fácil, mas é bem mais possível do que parece ser, tá? Aguardar. Tamo junto, rapaziada. Abraço aí pra todo mundo. Valeu.